A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Vamos meditar na palavra do nosso Deus. Gênesis capítulo de número 11, o versículo de número 4, que nos diz assim: Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Nós estamos aqui diante de um texto bíblico após o dilúvio, onde nós podemos observar que quando a arca construída por Noé pousou nos montes Ararates e que as águas baixaram, Noé desceu da arca com a sua família. O Senhor fez uma aliança com ele e deu como símbolo o arco celeste ou arco de Deus, que aparece nos céus como uma promessa de Deus, como que Deus não irá destruir mais toda a terra por um dilúvio. Noé fez um altar ao Senhor e adorou a Deus em gratidão por tudo quanto Deus tinha feito. E então o Senhor ordenou a Noé e a sua família para que eles se espalhassem e enchessem toda a terra, para que eles se multiplicassem e tomassem toda a terra como possessão. Aí a Bíblia vem nos dizer, aqui no capítulo de número 11, que o intento do coração dos homens era mau e era contra a vontade de Deus. Eles intentaram em seus corações fabricar tijolos e começar a construir uma grande torre. E eles disseram: olha, vamos fazer uma grande torre, uma cidade fortificada, para que nós nos tornemos famosos, para que sejamos vistos e não venhamos nos espalhar sobre a face da terra. E isso ia de encontro àquilo que era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que toda a terra fosse povoada. O que me chama a atenção aqui em Gênesis, logo no primeiro versículo, que nos diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Então em toda a terra havia apenas uma só língua, um só modo de falar, de forma que as pessoas eles se entendiam, havia uma comunicação entre eles e eles se uniram em um propósito de construir esta grande torre. E houve a necessidade de haver a intervenção divina, pois se Deus ele não viesse intervir, os homens iriam conseguir construir aquela grande torre. Nós vamos ver aqui os versículos, vamos estar acompanhando, já vimos aqui o versículo de número 4, que diz: Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O versículo 5 nos diz: O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isto. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Aqui me chama a atenção algo muito especial, porque os homens estavam construindo aquela grande torre, eles falavam uma só língua e estavam em concordância naquilo que eles desejavam fazer. Houve a intervenção divina, como eu falei. Deus ele teve que descer dos céus e intervir no meio daquele povo para que eles não dessem continuidade. E o próprio Deus testificou que eles eram unânimes e eles estavam todos em um mesmo propósito e nada iria poder detê-los. Ou seja, se eles estavam fora do plano de Deus e mesmo estando unidos em um só propósito, eles alcançariam o resultado que esperavam. Quanto mais nós, se nós quisermos fazer aquilo que agrada a Deus, é muito importante que estejamos unidos em um só propósito,
quando nós nos unimos como igreja num único propósito, que é ganhar almas para o reino dos céus, que é agregar para o reino de Deus, quando nós unimos a nossa fé num objetivo, em oração por um propósito, em uma campanha, em intercessões, Deus ele atende o nosso clamor e ele traz resposta sobre a nossa vida. Eles estavam fora do propósito, mas Deus disse que eles iriam alcançar o seu objetivo, porque eles estavam unânimes, porque eles estavam unidos em um único propósito. Então nós como igreja precisamos cada dia mais estarmos também unidos em um só propósito, em um só pensamento, falando a mesma coisa, para que Deus possa operar de forma grandiosa em nosso meio. Vejamos o que a palavra nos diz, o versículo 7. O Senhor disse assim: venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. É aqui no capítulo 11 de Gênesis que o homem começa a falar idiomas. Em toda a terra havia apenas uma só língua, um só idioma. E a partir daqui, Deus interviu nesta construção, através de diversidade de línguas. Deus ele começou a dar a cada grupo de pessoas um idioma diferente, de forma que eles agora não poderiam mais se unir no propósito, porque quando eles iam fazer a comunicação, eles não entendiam um ao outro. Então começaram a procurar cada um aqueles que falavam as suas línguas e começaram cada um se dispersar para uma parte da terra. E então aí surgiram as nações, as etnias, os povos, que hoje nós vemos vários idiomas, dialetos em todo o mundo. Então tudo começou aqui em Gênesis, no capítulo de número 11. Glória a Deus. Vejamos aqui o verso 8 que nos diz: assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. O objetivo de Deus era esse, que a terra viesse a ser povoada. Então o Senhor os dispersou através destas línguas, destes idiomas. E o próximo versículo, que é o verso de número 9, nos diz assim: por isto foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Então aquela torre construída pelos homens recebeu o nome de Torre de Babel, porque Babel significa confusão, pois foi ali que Deus confundiu a língua dos homens. Então, igreja amada do Senhor, nós precisamos a cada dia falar apenas um idioma, mas não no sentido das línguas, das várias oportunidade que nós temos na vida de aprender dialetos, idiomas, mas Deus quer que falemos uma só língua no sentido espiritual, que possamos falar sempre a mesma coisa, que tenhamos um só pensamento, e o pensamento primordial da igreja é Cristo, que é o nosso centro e que nós precisamos fazer discípulos, ganhar almas para o reino, agregar para o reino de Deus. Que o Senhor abençoe poderosamente a tua vida, em nome de Jesus Cristo, e que você possa pôr esta palavra no teu coração, que você possa atentar para aquilo que é a vontade de Deus. Não podemos estar lutando contra a vontade do nosso Senhor, mas precisamos fazer aquilo que agrada ao seu coração, pois a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. O Senhor te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus Cristo. Para você que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para estar recebendo todos os conteúdos, todas as ministrações, estudos da palavra, orações, e deixe também os seus comentários
né? Isso é muito importante para que o nosso conteúdo possa criar relevância na plataforma e o YouTube possa estar mostrando para mais pessoas, para que outras pessoas também sejam abençoadas pela palavra do nosso Deus. Jesus abençoe a todos.